Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Como é que estamos? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Tá tranquilo. bom. Graças a Deus. Só aguardar aí um pedacinho. Oi, doutor Alisson. Tá bem? Aguardar aí um pedacinho mais gente entrar. Tchau, tchau, tchau. Feriadinho velho para variar, né? Hoje, novamente. Boa noite, doutor Arilson, doutor Sandro. Fala, doutor Edilson Claudinho, tudo bem? Como é que vai? Só aguardar mais um pedacinho que toda hora tem gente pedindo permissão para entrar aqui ainda. Pois é, não é, Alisson? O que a falta de PEX não faz, né? Atividade complementar. Depois só tem já como aqui não é evento da faculdade, né? Depois tem que me pagar, né? Para mim validar essas atividades complementares, né? Meus amados, pois não vamos iniciar aí. São 7h30 em ponto, né? Aqui no relógio. E o pessoal que for chegando vai vendo isso aí depois. Então vamos lá. Estratégia de precificação, né? Para quem ainda não está chegando agora, talvez não me conheça, muitos que eu vejo aqui já me conhecem há algum tempo, né? Mas pode ser que tenha alguém que não me conheça, que é um projeto que a gente está fazendo. Toda sexta-feira à noite tem essas lives mais voltadas para material profissional, voltado para o mercado de administração, controladoria, gestão. E isso aqui basicamente é quase como uma continuação do que a gente já vinha falando em outros dias, né? Nas sextas-feiras passadas. E para quem ainda não assistiu a nossa aula básica de precificação da sexta passada, né? Ela está aqui no nosso canal aqui do YouTube, ok? Então aqui você vai achar as planilhas que a gente vai continuar hoje, tem planilha lá para fazer download, e aí com o tempo você vai poder entrar lá qualquer coisa e baixa, ok? Então vamos lá. Estratégias de precificação, ok? Então assim, precificar literalmente é uma arte, né? Você depende de vários fatores. Então assim, eu não acredito muito nessa questão de ter uma planilha para colocar preço de venda. Basicamente, eu não acredito muito nisso não, porque é muito voltado assim para a gestão. Então, cada empresa vai ter o seu modelo de gestão diferente, vai ter sua operação, né, o seu ciclo operacional diferente de outro. Apesar de às vezes estar no mesmo segmento, mas são empresas diferentes. O porte influencia muito na questão da precificação. A gente viu no nosso encontro passado que no tocante a porte de empresa, nós temos algumas sistemáticas tributárias, tal qual simples, lucro presumido e lucro real, que isso afeta sobremaneira a questão da precificação, só por questão da opção de tributação da empresa, né? Então, vamos aqui para a questão de estratégias de precificação, ok? O que é estratégia, por assim dizer, né? Então, a estratégia parece aquele filme do Capitão Nascimento, né? Estratégia, segura a granada, que vai já explodir na tua mão. Então, assim, é um termo que você usa, tem algumas conotações, né? Conotação militar, que é a arte de coordenar ações das forças militares, políticas, econômicas e morais, ok? Na preparação de defesa de uma nação. Então, assim, literalmente é você tentar antever fatos, né? Você tentar prever o que é que pode acontecer no futuro, né? Para tentar, a estratégia ela tem por sistemática tentar
preparar a empresa, ou preparar o campo onde a empresa ela está competindo, né, para melhorar a posição que essa empresa tem perante seus concorrentes próximos, né, ou perante o mercado, tal. Então, assim, aí a precificação ela depende muito da questão do posicionamento, né, depende muito da questão de onde a empresa quer estar, né, que a gente ainda vai detalhar isso no transcorrer do tempo aqui do nosso assunto, né. Então, assim, por que as empresas precisam de estratégia, né? Se a gente for analisar, por que a empresa precisa de estratégia? Então, se você tiver alguma coisa para colocar, coloca aí no chat que a gente vai estar acompanhando aqui qualquer dúvida que você possa vir a ter. A gente vai estar acompanhando aqui em tempo real pelo chat também. Então, assim, as empresas elas precisam de estratégia por diversas maneiras, né? E a principal delas, dentro das escolas de pensamento estratégico que já surgiram desde os primórdios, né? Uma das que tem mais se destacado, e é uma das que eu mais sigo, né, que é a escola de estratégia, que é chamada de posicionamento, né? Então, é a questão do posicionamento de mercado, onde eu quero que a minha empresa ela esteja posicionada para competir com determinados concorrentes, né? Então, o principal, vamos dizer assim, autor dessa escola estratégica do posicionamento é Michael Porter, né? Que ele tem um livro seminal que é chamado Estratégia Competitiva, e foi um dos autores que eu mais estudei na época que eu estava fazendo mestrado, né? Que eu escrevi muito sobre estratégia, né? E eu me apaixonei pelo tema. Então, hoje, se a empresa ela depende dessa estratégia para ela, como é que eu digo? Ela tentar posicionar o seu produto ou o seu serviço no mercado para de modo que, à medida que ela vai posicionando esse produto e o serviço no mercado, ela vai tendo que mexer na sua precificação. Então, por exemplo, se a gente for analisar literalmente não é uma commodity, mas eu chamo de commodity porque é um produto que todo mundo conhece, né? Seria o quê? A Coca-Cola. Então, coloca aí no chat, na sua região, na sua cidade, quanto é que custa uma latinha de Coca-Cola? Coloca aí no chat aí, só para me saber. Quanto é que você acha que custa essa latinha de Coca-Cola? Normalmente, no local onde você está acostumado a comprar. Escreve aí no chat aí. Quanto é que você acha que custa uma latinha de Coca-Cola perto aí da sua casa? R$ 2,50, R$ 3, R$ 3,50. Tô vendo o pessoal colocando R$ 3,50. Vai colocando aí. Beleza? Então, assim, se eu for levantar uma média, pelo que vocês colocaram aí, R$ 2,70, R$ 2,50, onde é que tu mora, Basílio Júnior? Que eu vou comprar uns quilos aí. R$ 2,50. Tá com 40 dias que eu não tomo Coca-Cola, eu tô aqui seco. Então, assim... E aí, fera, tudo bem? Então, assim, se você notar, vocês viram variações de preço, né? Então, tem lugares que essa Coca-Cola está custando R$ 2,50, tem lugares que essa Coca-Cola está custando R$ 3, R$ 3,50, e aí vai. Então, assim, e o produto é o mesmo. Então, se você pegar a Coca-Cola, deixa eu ver bem aqui, que o Basílio Júnior colocou, e qual foi o mais caro? O Basílio Júnior foi andar mais barato. Quem foi que colocou mais caro? O Afonso. E colocou R$ 3,50, se você beber um gole da do Basílio Júnior e beber um gole da do Afonso, o gosto do produto vai ser o mesmo. Agora, por que um vende a R$ 2,50 e outro vende a R$ 3,50, né? Então, é quase 50% de aumento do mesmo produto de um local para o outro, né? E agora, quanto é que você acha que essa Coca-Cola custa para você tomar essa Coca-Cola nesse ambiente que você está aí? Olhando para a foto, essa mesma Coca-Colazinha que está lá. Coloca no chat aí. Bota R$10. 10 conto. Bota aí no chat aí. O Henrique botou 10 conto, 7, o Alisson. 15, Ana Carolina. Eita, Ana Carolina, mas tu tá inflacionando demais também. 15 conto. Mas vamos lá. Aí tá R$10. Então já saímos do mais barato, que anteriormente era R$ 2,50. A gente já saiu para R$10. Aí o Arilson tá aloprando. Já 20 conto. Aí nem cabaré, eu acho, desse preço aí. Então, assim, o preço ele tá variando muito. E volto a dizer, o produto é o mesmo. E quanto é que custa essa mesma latinha de Coca-Cola aqui? No bandejão. No mosqueiro.
É o mesmo produto. Então, assim, a gente está vendo situações diferentes para o mesmo produto. Ou seja, o produto é igual. O que é que difere o mercadinho do seu bairro desse outro estabelecimento aqui e desse outro estabelecimento aqui? O que é que difere? O que difere eles é a questão do posicionamento de mercado que a empresa quer ter. Então, a precificação, ela depende muito da questão do posicionamento de mercado que uma organização ela quer ter. Por que, que um iPhone é mais caro do que um Samsung? Por que, que um Samsung é mais caro do que um Motorola? Ou o Motorola, às vezes, pode ser mais caro que o LG? Eu não sei. Mas aí você vê distinções de preço. O cara diz assim, porque o iPhone é melhor. Beleza, mas ele é técnico de informática. Ele é técnico para saber se é realmente melhor. Ele diz que é melhor porque tem um bocado de gente que diz que é melhor. Mas isso aí por quê? Porque a empresa que fez o iPhone, que é a Apple, ela se posiciona no mercado que é chamado de mercado premium. O que é mercado premium? É aquele mercado onde você está cobrando o preço mais alto e tentando oferecer a melhor experiência para o seu cliente. Ou seja, a Apple não desce preço, a Apple não negocia preço. Então, a Apple está vendendo um produto que a comunicação dela é para provar, ou tentar provar para os outros, que o posicionamento dela é melhor do que a dos seus concorrentes. Então, quando a gente pensa em precificar, a gente tem que ter noção disso. Não adianta você ir fazer a consultoria num restaurante no subúrbio de uma cidade, não desmerecendo o subúrbio, e querer colocar o preço aí que o Arius colocou, 20 conto, para você vender um refrigerante, uma latinha dessa de Coca-Cola no subúrbio. Então você vai ver que lá você não vai vender nada, porque a experiência que você tá fazendo para aquele seu cliente, ele não vai perceber valor em você cobrar aquele valor para ele, né? Então, assim, a precificação ela depende muito do posicionamento de mercado aonde a empresa está inserida, ok? E que essa questão do posicionamento, a gente tem que também tentar abrir a visão, abrir a mente por o que a gente chama de competição ou mercado expandido, né? Porque às vezes eu tenho um concorrente que às vezes eu nem sonho quem é, porque a estratégia, a gestão, ela começou a analisar comportamento do consumidor, né? E a gente, todos nós, seres humanos normais, né? Nós temos limitações orçamentárias, ou seja, a gente não pode fazer o que a gente quer, a gente não tem recurso suficiente para comprar o que a gente quer. Então, como o nosso recurso é limitado, a gente procura ter, ou procura ter o máximo de prazer possível com os recursos que a gente tem. Então, a gente vai tentar pegar aquele recurso que a gente tem e, como é que eu digo, tentar maximizar o prazer que a gente vai ter para ele, porque dinheiro só serve para ter isso. Prazer, ou então fabricar um sonho possível no futuro, então você vai tentar, com aquele de recurso que você tem, que ao seu ver é limitado, e é realmente limitado, você vai começar a tentar olhar a melhor, vamos dizer, custo-benefício para você investir esse seu recurso. E aí você tem que começar a ver o que é que a empresa está vendendo e o que é que a empresa qual é o segmento abrangente de competitividade que ela vai ter. Por exemplo, o que é que essa empresa de cima, onde tem um piano, está vendendo e o que é que essa empresa de baixo aqui está vendendo? Você vê que, teoricamente, as duas seriam restaurantes. Confere ou não confere? Então, assim, o que é que a de cima vende e o que é que a de baixo vende? Coloca aí no chat aí, na opinião de vocês. O que é que a de cima está vendendo e o que é que a de baixo está vendendo, na sua opinião? Coloca aí no chat aí. Isso é uma pergunta. Alisson, isso. A de baixo está vendendo PF e a de cima? O que a de cima vende? Comida, é? Não, Alípio, isso mesmo. A de cima está vendendo o quê? Um ambiente agradável. Então, geralmente, quem vai para de cima não vai para comer. Ele aproveita também para comer, mas o que é que a de cima está vendendo? Ela está vendendo uma experiência.
Então, aqui de cima, ela está vendendo um prazer, um lazer, uma conversa, um ambiente. Ela está vendendo um ambiente para você se distrair, um ambiente para você, teoricamente, se desestressar. Entendeu? Isso, Fernando. Ela está vendendo luxo. Ou seja, está vendendo prazer. Luxo é prazer. Agora, a de baixo está vendendo mata-broca. Está vendendo comida mesmo. Quem vai para ir para baixo tá sentindo o quê? Caatinga, calor, sal na comida, óleo, entendeu? Então, o cara que está indo para a parte de baixo, ele está comprando literalmente comida mesmo. Ele está comprando a subsistência. Agora, a de cima, não. Ele aproveita para comer também, mas a finalidade aí é uma socialização. Ok? Aí você pega e bora olhar direitinho para de cima. Essas duas empresas, elas são concorrentes entre si? Apesar das duas, teoricamente, aparentemente, quando eu olho apenas para isso aí, eu posso até pensar, poxa, as duas vendem a mesma coisa. Ok? As duas vendem a mesma coisa. Mas, aparentemente. Mas elas são concorrentes entre si? O prato da de cima deve custar miseravelmente R$150. A de baixo deve custar miseravelmente R$10. O PF. O que é que uma vem? Elas são concorrentes entre si? Apesar de venderem, teoricamente, aparentemente, comida, as duas? Isso mesmo, Alisson. Elas não são concorrentes entre si. Quem é que é concorrente da de cima? A empresa de cima que vende, vamos dizer assim, igual como a Fernanda falou, vende luxo, então ela está vendendo uma socialização, ok? Então eu posso ter como concorrentes da empresa de cima, eu posso ter um outro restaurante que vende socialização, tal qual um Coco Bambu ou um Outback, e o Cinépolis, só um instante, e o Cinépolis, ele é concorrente ou não é daquele lá de cima? O que é que o Cinépolis vende? Vende momentos de socialização também, vende momentos de prazer. E se você for colocar, não é barato você ir para o cinema hoje, não. Então, por exemplo, quando eu saio com minha família que eu vou para o cinema, miseravelmente a gente gasta 150 conto. Porque só pipoca é 60. E aqui em casa o povo quer comer 4 balde, com 4 litros de Coca-Cola. Aí, meu amigo, dá um absurdo. O mais barato hoje, quando você vai para o cinema, é a entrada. Mas aí você não vai entrar para assistir o filme. Você vai para comer, aproveitar um momento com a família e tal. Então, o Cinépolis, apesar de vender filme, ele é concorrente do Coco Bambu, porque ele está vendendo momentos de prazer. É igual, por exemplo, o que é que o Boticário vende? Um exemplo que não está aqui no slide. O que é que o Boticário vende? Coloca aí no chat aí. Já eu abro a pergunta para quem perguntou ainda agora, que eu também não vi quem foi que perguntou não, mas eu abro já já. O que é que o Boticário vende? Coloca aí. Perfume, matabicheira, shampoo. O que é que o Boticário vende? Perfume, batom. Vende produto de beleza e higiene. Quase tudo. Daqui a pouco tá fazendo até empréstimo pessoal, o Boticário. Mas se você não tá... Agora, para pensar. O que é que você... Quando você vai pro Boticário, o que é que você vai fazer? Na maioria das vezes que eu vou no Boticário, eu vou para comprar presente. Para dar para alguém. Então, o Boticário não vende perfume. O Boticário vende presente. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas que se dirigem ao Boticário, eles vão para o Boticário para comprar presente, para dar para outra pessoa. E com isso, o Boticário é concorrente de uma loja de brinquedo. Então, é questão da concorrência estreita e da concorrência ampla. Se você parar para pensar e você olhar e começar a raciocinar, o que é que tem sempre perto do Boticário, dentro de shoppings? Sempre perto de uma loja do Boticário tem uma loja de Cacau Show e de Chocolates Brasil. Pode parar para prestar atenção. Porque nos shoppings, sempre perto de uma Boticário, eles têm uma loja de vender doces, chocolates. Por quê? Porque quando você vai no Chocolates Brasil, no Cacau Show, você não vai para comprar chocolate para você comer. Quando a gente vai comprar chocolate para comer, a gente vai no Bom Preço, no Walmart, comprar Garoto, Nestlé, isso é que a gente come. Quando a gente vai na Cacau Show, a gente não compra para comer. A gente vai lá na Cacau Show para comprar presente para dar para outra pessoa. Então, a Cacau Show, ele é concorrente do Boticário. Mesmo vendendo produtos o quê?
totalmente diferentes entre si. E se vocês pararem para notar, às vezes até o ticket médio, né, o preço que uma cobra é muito parecido com o preço que a outra cobra, justamente porque as duas são o quê? Concorrentes entre si e vendendo coisas totalmente diferentes. Mas as duas são concorrentes entre si, mas possuem estratégias o quê? Diferentes. E elas brigam pelo mesmo cliente. Às vezes na mesma época do ano, ou às vezes em épocas do ano diferentes. Por exemplo, na Páscoa, aí a Cacau Show domina. Mas em época de Dia dos Namorados, isso mesmo, Ednilson. No Dia dos Namorados, a Cacau Show e a Boticária, eles competem entre si. Dia dos Pais, também. Se bem que Dia dos Pais é muito para sapato, cintas, bolsa, carteira, essas coisas e tal. Dia das Mães, também. Competem entre si. Porque você não vai comprar um perfume no Boticário e comprar uma coisa na Cacau Show para dar para sua mãe, para sua avó, para o seu pai, para o namorado ou para a namorada. E assim vai, porque o recurso é o quê? Limitado. O cara só tem 60 conto na carteira. Então, ou ele vai comprar uma coisa, ou ele vai comprar outra. Então, isso é o que atrai e é o que faz uma empresa ser concorrente da outra, né? Então, assim, a precificação, ela passa por essa percepção em relação à minha concorrência ampla e a minha concorrência estreita. Então, eu tenho que levar em consideração na hora que eu vou precificar meu produto, quem é meu concorrente do mesmo segmento que eu e de outros segmentos de mercado que a gente está competindo pelo mesmo cliente. Então, isso o consultor, o gerente financeiro, o gestor, ele tem que estar antenado nisso. Ok? E aí a gente começa a entrar numa parte um pouco mais técnica da precificação, que a gente vai começar a analisar um pouco a questão de estrutura de custo, né? Que aí começa a ter filosofia de abordagem de custos, que seria o quê? Uma filosofia de custos que está atrelada à estratégia de precificação. Já já a gente vai entrar aqui nesse mérito. Mas quando a gente já pulou para esse próximo item aqui, teve uma pessoa que falou assim, professor, e pediu a palavra. Pode falar. Eu não lembro quem foi. Não sei. Foi eu, professor. Pode diga lá, Lípio. E, professor, como a empresa se comporta quando ela vai, vamos supor que eu vou abrir um restaurante. Como eu posso analisar para me botar um preço? Tem que ser de acordo, mas não é de acordo com o ambiente todo, não, né? Ou tem outra... Tem. Assim, um exemplo. Você vai abrir um restaurante aí ou você vai assessorar alguém que vai abrir um restaurante. O primeiro ponto é você verificar qual é a localidade que ele está abrindo esse restaurante. Ok? Quem são os possíveis clientes ou quem é o perfil de cliente ideal para esse cara, né? O que é que ele está... Um exemplo, ele está abrindo na Zona Norte, é de Zona Nobre ou não é Zona Nobre, na cidade. Quem são os concorrentes que vendem o mesmo produto que o meu e quem são... Depois tem que fazer uma análise de mercado para saber quem são os possíveis outros concorrentes que eu vou ter e que não necessariamente sejam restaurantes. Entendeu? Se eu vou trabalhar com entrega, se eu não vou. Então, tem N fatores diferentes, mas é igual que eu tinha falado no nosso encontro anterior, né? Que a aula está lá no YouTube. Para quem não assistiu, eu convido essa pessoa a entrar lá e rever. Mas o que é que manda em precificação e o que é que manda na gestão? É por isso que eu não acredito em fórmula pronta, em fórmula mágica. O que é que manda dentro de uma empresa é como a operação dessa empresa vai funcionar, ok? É isso que é que manda na operação dessa empresa. Então, às vezes, por exemplo, tomando aqui um exemplo, um caso que ocorreu dentro da própria faculdade, né? Dentro da faculdade, às vezes, tem aquelas lanchonetes dentro da própria faculdade. Então, numa das faculdades que a gente dava aula, tinha uma lanchonete interna, né, que se chamava Nutrilli. Não estou fazendo propaganda da Nutrilli, eu sou muito fã, porque eu adoro massa. Então, lá era uma lanchonete especializada em massa e molhos diferentes. E a Nutrilli era uma loja física que vendia dentro de uma faculdade particular aqui da cidade. O que é que o gestor da Nutrilli viu? Rapaz, eu não quero mais ficar preso e ter estrutura. Então, ele transformou toda a estrutura dele, que era totalmente física, ele transformou toda virtualizada. E agora ele só trabalha por entrega. Ele não tem mais o gasto com aluguel. Ele tem na casa dele, ele tem lá a cozinha, acredito, e ele só trabalha hoje via aplicativo. iFood da vida e encomendas pelo próprio Instagram
do restaurante. Então, ele deixou de ter uma operação, vamos dizer assim, de balcão, né, que eu atendo o meu cliente, e eu passei a ter uma operação mais virtualizada, e eu tentei ganhar em escala. Isso são estratégias. Então, a precificação dele vai mudar totalmente, porque ele vai agora incorrer em gastos que antigamente ele não tinha e que agora ele vai ter. Teve gastos que ele aumentou e teve gastos que ele diminuiu. Então, por exemplo, um gasto que numa operação de balcão eu não tenho um gasto com entrega. E nem meu cliente vai ter um custo a mais por estar pedindo no balcão. Mas a partir do momento em que eu começo a trabalhar delivery, eu estou mudando a minha operação. Então, eu vou descer a minha estrutura de gasto fixo, que eu não vou ter mais aluguel, mas eu vou aumentar a minha estrutura de gasto variável, que seria a minha taxa que eu vou pagar para a operadora de cartão de crédito ou a plataforma de comunicação com o cliente, um iFood da vida, ou eu não sei quais são os nomes desses troços, que eu só uso iFood, eu não uso os outros, mas tem outros aí, né? Bi, sei lá o nome. Professor, Oi, quem falou? posso dar um exemplo? É o Afonso. Opa, pode falar, Afonso. O meu pai, ele é pizzaiolo, né? E aí ele já Muito bem. E aí ele já teve muitos pontos aqui na avenida, a Avenida Zequinha Freire, próxima à Nova FAP. Uhum. E aí é uma coisa que deu super certo. Só que aí com o tempo começou a aparecer pizzaria por cima de pizzaria. Uhum. E aí ele começou a trabalhar para os outros de novo. E aí quando foi agora, ele abriu uma aqui em casa. E aí é sobre encomenda. E hoje está dando mais certo do que era na avenida. E os custos lá embaixo. Porque em casa não paga aluguel, não paga funcionário. Então, assim, mas aí, pronto, esse exemplo que o Afonso falou se encaixa como uma luva aqui, porque olha só, vamos dizer, o pai do Afonso tem uma pizzaria na avenida, né? Que ele vai ter que ter um aluguel, ele vai ter que ter uma estrutura de funcionário maior, porque olha o tanto de garçom que ele não vai ter, e ele talvez não dê conta, ele sozinho, de às vezes dar conta de atender a demanda de pizza, por exemplo, num sábado, num domingo à noite. Domingo aqui na cidade é o dia da pizza, então todo mundo quer comer pizza no domingo. Então o pai do Afonso pode ser que não dê conta. Então ele tem que ter um outro pizzaiolo de reserva para fazer a pizza. Então a estrutura fixa dele é muito grande. Então ele mudando a operação dele, ele muda a estrutura de funcionamento da empresa, consequentemente, se ele muda a estrutura, ele muda a operação, e se ele muda a operação, ele vai ter que readaptar a estratégia de precificação dele. Entendeu? Ou ele pode vender mais caro, ou ele pode vender mais barato. Isso aí vai depender, tudo vai depender do quê? Da operação da empresa. É por isso que eu não acredito em fórmula mágica. O que é que eu gosto de ensinar? Que você tem que aprender a filosofia do porquê que as coisas são assim. Entendeu? Porque na hora que a operação da empresa mudar, se você está atrelado a uma planilhazinha velha de Excel e não entende a lógica do funcionamento, quando a operação muda, você não adapta algumas técnicas dentro da empresa e você vai ajudar a empresa a quebrar mais rápido. É por isso que muitas empresas quebram, porque elas não veem como é que elas não têm a base, né? A teoria, que é o que às vezes muitos de vocês dizem, na teoria é uma coisa e na prática é outra. Eu discordo plenamente. Teoria e prática para mim é a mesma coisa. Ou sua teoria está errada, ou então a sua prática está errada, mas os dois têm que ser a mesma coisa. A gente vai provar isso com o passar do tempo aqui. Ok? Então, vamos aqui. Filosofia de custos. Então, assim, quando a gente chega dentro de uma empresa, que a gente vai analisar a operação, a gente tem que ficar de olho na estrutura de gastos, né? Então, as empresas, elas possuem estruturas. Então, dentro da empresa você tem gastos que são fixos e tem gastos que são variáveis. Quando eu falo gasto, ela é uma terminologia, geralmente uma terminologia contábil, ok? E gasto ele pode ser ele pode ter 3 tipos de classificação, 4, por assim dizer, mas aqui para a gente só vai interessar 3. O meu gasto ele pode ser custo, ele pode ser despesa e ele pode ser investimento. No nosso caso aqui, a gente vai se ater principalmente a custo e despesa. Ok? Então, eu posso ter gasto fixo, que esse gasto pode ser custo e pode ser despesa fixa. E eu posso ter gasto variável, que esse gasto variável pode ser custo variável e também pode ser despesa variável. Ok? Então, assim, e o que é que vai fazer o meu gasto ser classificado como custo e o que é que vai fazer o meu gasto ser classificado como despesa? Tudo isso também
depende e vai depender da operação da empresa. Então, a operação da empresa é que vai mandar, é que vai ditar como é que eu vou classificar, se vai ser custo ou se vai ser despesa. Mas a regra não é tão complexa assim, né? Quando você entende a lógica, entende o raciocínio, o racional por detrás disso, o que é custo? É um tipo de gasto que eu estou incorrendo nele, ou seja, eu estou efetivando ele para mim fazer um produto ou para mim prestar um serviço. Então, se a gente pegar aqui o caso da pizza, que o Afonso acabou de comentar, o que seriam meus gastos para fazer a pizza? Para executar a pizza, seria a massa, né, que é o trigo, eu acho, que é de trigo aquilo ali, não sei, eu só sei comer. Os ingredientes da pizza, o fogão, né, o gás, ou a lenha, a mão de obra, que está, vamos dizer assim, utilizando da própria, para executar, para fazer, que seria o pizzaiolo, o ajudante do pizzaiolo, a energia elétrica que você está utilizando para armazenar o estoque, né, que são os ingredientes da pizza, tudo isso é custo, porque é o que você está gastando para deixar, até você deixar a pizza pronta de ser vendida para o cliente. Depois que a pizza está dentro da embalagem, né, daquele hexágono, daquela embalagem de papelão, a partir dali, qualquer gasto que você tiver, qualquer desembolso de recursos que você tiver, daquele ponto que a pizza está pronta até chegar na boca do cliente, aquilo ali já é despesa. Entendido? Então, o custo seria tudo aquilo que você está desembolsando para prestar um serviço ou fabricar um produto. Depois que o produto está no ponto de ser vendido, qualquer desembolso que você fizer já seria o quê? Despesa. E aí a gente pode ter custos fixos e despesas fixas, né? Custo fixo é aquele custo que é o que eu gasto para fazer um produto e que eu não tenho, como é que eu digo, uma grande variação desse custo no transcorrer do tempo. Ou tipo assim, se eu não fabricar pizza, quais são os custos que podem ter? Ou seja, o que é que vai fazer eu diferenciar? Se eu fizer 0 pizza nesse mês, eu estou no coronavírus, a pizza não é um produto essencial. O que é que faz o meu custo fixo? Eu vou ter aquele custo, independente de eu fabricar ou não. Então, por exemplo, mão de obra. Meu funcionário, independente de eu ter pizza para vender ou não, eu tenho que ter ele contratado e eu vou ter que pagar ele. Então, o funcionário vai ser um custo fixo. Ok? Por que ele vai ser um custo fixo? Porque ele trabalha fazendo a pizza, ok? E por isso ele é um custo. E ele é fixo porque, independente de eu produzir ou não, eu vou ter que pagar ele. O meu garçom, numa estrutura de bar e restaurante, o garçom ele não trabalha fazendo produto. Então, se ele não trabalha fazendo produto, ele já é o quê? Uma despesa e não um custo. Mas ele já vai ser uma despesa fixa, porque independente de estar vendendo ou não, eu vou ter que ter o garçom. Ok? Para na hora que eu vender, ter o garçom para atender a mesa. Então, o garçom já é um tipo de despesa que ela é fixa. O aluguel, no caso do aluguel, ou ele pode ser um custo, ou ele pode ser uma despesa, mas ele também, geralmente, ele é fixo. Né? Eu vou incorrer nesse gasto com o aluguel, independente da minha empresa estar funcionando ou não. Os gastos para manter o estoque também. Também. São tipo de. Ou vai ser custo ou vai ser despesa, depende do estoque. Mas assim, e o que é que são os custos variáveis e as despesas variáveis? Então, são tipos de gasto que eles aumentam. No caso do custo, é um tipo de gasto que ele vai aumentar à medida que eu fabricar. Então, por exemplo, matéria-prima é um custo variável, porque quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu vou precisar e mais matéria-prima eu vou ter que comprar. Então, a matéria-prima ela vai oscilar, quanto mais eu produzir, maior é o custo, quanto menos eu produzir, menor vai ser o custo. Um tipo de despesa variável, no caso de um restaurante, também tomando a mesma analogia, né, seriam as despesas com comissionamento, né, de garçom. Então, geralmente, os garçons, eles recebem comissão pelo 10%, né? 5%, depende do restaurante. Então, quanto mais o garçom vende, mais ele vai ganhar. Então, como o garçom é uma despesa, o salário do garçom é fixo, o salário que o garçom tem que ter um salário fixo, e ele tem a comissão dele. Então, o garçom ele vai ter 2 tipos de gasto. Ele é uma despesa, tanto fixa quanto variável. Ok? Então, no caso, o garçom ele
a parte fixa do salário dele é uma despesa fixa e a parte variável do salário dele, que é a comissão, é variável. É um tipo de despesa variável. Ok? Isso, Fernanda. Fixo para manter o funcionamento. Então, geralmente, você tem gastos independentes. É só você pensar o seguinte. Quais são... Imagina hoje você é um restaurante. E essa época agora está bem fácil de imaginar, né? Você tem uma empresa e geralmente tem muitas empresas que estão impedidas de funcionar. Quais são os gastos que essa empresa está tendo para ela continuar aberta? O que é que você está tendo que fazer desembolso? Então, geralmente, esses desembolsos que você está tendo, mesmo sem ter faturamento, isso aí ou vai ser uma despesa fixa ou vai ser um custo fixo. Basicamente isso. E essa estrutura de gasto fixo e variável, ela é muito importante para técnicas de precificação que a gente ainda vai mostrar um pouquinho mais para frente. Ok? E aí, bora fazer aqui uma brincadeirazinha com vocês. Essa aqui é a planilha que a gente já deixou aqui no canal do YouTube para vocês. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma empresa A e eu vou ter aqui uma empresa B. Só presta atenção. Tem alguém que está com o microfone ligado, eu só queria pedir para desligar o microfone, por favor. Verifiquem o microfone de vocês. Eu acho que é o teu, Afonso, que o teu tá aparecendo alguma coisa aqui. Eu acho que agora... Vamos aqui. Então, assim, eu tenho uma empresa A e eu tenho uma empresa B. Vamos imaginar o seguinte, eu vou ter aqui uma receita qualquer. Só para vocês prestarem atenção. Vou ter uma receita de 100 na empresa A e vou ter uma receita de 100 na empresa B. A empresa A, ela vai ter um custo variável de 80, ela vai ter um gasto variável, né? E ela vai ter um gasto fixo de 10. Então, logo, ela vai ter um lucro de 10. Isso é a empresa A. Ok? A empresa B, ela tem uma venda de 10. Ela tem um gasto variável de 10. E ela tem um gasto fixo de 80. Logo, ela vai ter um lucro de 10. Ok? Então, vamos aqui, ó. Se vocês fossem apostar em qual das duas empresas é a melhor ou a pior, qual é a melhor empresa e qual é a pior empresa? Bota aí no chat, escreve empresa A ou empresa B? Empresa A. Empresa A. Empresa A. Vamos lá, os outros botam aí no chat aí. Quem é que vocês consideram que é a melhor empresa? Empresa A ou empresa B? A receita fixa da empresa A é menor. Vamos lá, a Lípio botou melhor A, um aí falou empresa A, então vamos aqui. Vamos imaginar o seguinte cenário. Saímos da crise do corona. A empresa A aumentou o faturamento dela, né? Então agora ela já está vendendo 200. Então se ela vendeu 200 e o custo dela é variável, ele vai aumentar também. Então aqui o custo dele já vai aumentar para 160 e o custo fixo vai continuar em 10, né? Então aqui quanto é que seria o lucro? 200 menos 160 menos 10. Então, o lucro dela seria 30. Vamos colocar a mesma situação aqui acontecendo com a empresa B. Aqui o faturamento dela dobrou, né? Foi para 200. O custo variável dobra, vai para 20. O custo fixo permanece igual, 80. E aqui está o resultado dela. 200 menos 20 menos 80. Que aí eu tenho agora a empresa A, num cenário favorável, ela vai ter um lucro de 30.
E a empresa B, num cenário ultra favorável também, ela vai ter um lucro de 100. Aí eu volto de novo a repetir a pergunta. E agora? Quem é a melhor empresa? A A ou a B? A bande vira casaca. Vocês são tudo um bande falso, sabia? Então, olha só. Espera bem. O que tá tendo aqui o som? Achei. Pronto, então aqui. Então, vamos lá, bande falso. Agora vamos imaginar o seguinte, o cenário ficou pior, ok? O coronavírus aperreou e agora vai ter, não é nem a quarentena não, é a quinquentena. Então aqui o faturamento cai ainda para 50, se o faturamento cai para 50, o custo variável que era de 80 cai para 40 e o custo fixo permanece igual, vem para 10. Então, aqui eu vou ter 50 de receita, menos custo variável de 40, menos custo fixo de 10. Então, eu vou dizer que essa empresa aqui teve um resultado de 0. Então, ela lucrou nada. Vamos aqui para a empresa B. Faturou 50. O custo variável, que antes era 10, no cenário normal, ele vem para 5. E o custo fixo continua em 80. Então, aqui seria 50 menos 5 menos 80. Então, aqui o lucro agora já vai ter um prejuízo de 35. E agora? Quem é que é a melhor empresa? Aí você diz, rapaz, eu não te disse que era A? Depende. Depende. Eu não te disse que era A. Então, vocês estão vendo que tudo isso aí já é o quê? Já é estratégia, né? Que a estrutura de financiamento da empresa, a estrutura de funcionamento da empresa, ela vai depender muito de estratégia. Por exemplo, a gente tinha comentado anteriormente aqui, o Afonso deu um exemplo muito, mas muito interessante, até que já aconteceu com ele, que aí ele tinha uma estrutura fixa e agora não tem mais. Então, é tipo assim, aqui é quando eu tenho um restaurante, vamos dizer, na avenida principal de uma cidade. Então, aí depois eu não tenho mais o restaurante, eu vou diminuir minha estrutura fixa, então eu vou para uma outra estrutura fixa. Então, tudo isso parte da estratégia, e isso mesmo, Henrique, é questão de cenário. Tudo isso aí já é a avaliação de cenários. Então, estão entendendo por que eu tô falando tanto de estratégia, como isso aí tem a ver com precificação, porque aonde você vai estar, aonde você pensa em ir, é onde você tem que começar a analisar a precificação da sua empresa, ok? E aí a gente começa a ver o seguinte, ó, são técnicas de precificação, e técnicas de precificar é uma arte. Então existem trocentas milhões de maneiras diferentes de você botar preço de venda num produto ou num serviço. Existem N metodologias diferentes, ok? Então, tem delas que só levam em consideração, eu só vou colocar no meu preço de venda aquele gasto que é variável. Outras, não, eu tenho que colocar tanto gasto variável como gasto fixo. Eu não gosto de dizer assim, essa técnica ela é melhor do que a outra, porque eu acho que ela vai se adaptar, vai depender do tipo de operação da empresa. Vai ter operação da empresa que uma determinada técnica vai se adaptar melhor do que a outra, ok? Mas o que é que eu faço quando eu estou fazendo consultoria? Até hoje, eu ainda não tive experiência que eu precisasse pegar gastos fixos e atrelar produto. Até porque, dentro da minha filosofia que eu acredito, todo gasto que é fixo, eu atrelo ele à empresa. Um exemplo, eu vou montar um restaurante. Então, às vezes, quando a gente já fez muita assessoria para pessoas que estão abrindo restaurante. Então, restaurante é um negócio interessante para analisar. Primeiro que é um segmento muito complexo, né? Você botar preço de venda em produtos num cardápio inteiro, então é uma atividade que é muito complexa. Então, assim,
Quando o empresário ele vai abrir um restaurante, muitas vezes, restaurante é difícil você ter um restaurante para ser de porte gigante, né? Geralmente são empresas de médio para pequena. Então, o cara, ele aluga uma casa, geralmente como é que se dá no mercado, né? O cara aluga uma casa, logo faz um contrato aí de 10 anos, 15 anos, 20 anos. A casa não está preparada para ser um restaurante, então ele já vai gastar um absurdo com reforma para transformar uma casa em algum bairro no ponto de ser um restaurante. Então, ele passa de 6 a 8 meses reformando um ponto para poder abrir um restaurante. Então, assim, ele já começa a pagar aluguel, às vezes 1 ano de aluguel, ele já começa a pagar antes do restaurante poder ser inaugurado. Ok? E o que é que acontece? Quando eu estou pagando aluguel e ainda não estou fazendo um prato de comida ainda, não estou fazendo uma entrega de delivery, nada, mas eu já estou tendo esse gasto fixo, né? Então, partindo desse pressuposto, eu não sou a favor de pegar gasto fixo e atrelar ele ao produto. Eu não atrelo. Então, o que é que eu faço? Gasto fixo eu jogo para empresa. Os gastos que são variáveis é que uma parte vai ser da empresa, mas outra parte vai ter que estar atrelada no produto. Então, o que é que Diógenes? O que é que eu jogo no produto para precificar? O que é que eu uso como base para calcular o custo? Os custos variáveis. Então, para mim, produto e serviços são os custos variáveis. Ah, mas aí a empresa vai dar prejuízo. Não. Aí você tem que ter uma outra estratégia. Entendeu? Tudo parte da estratégia. Exemplo, vamos aqui, ó. Vamos imaginar. Seguinte situação. Então, aqui eu vou ter aluguel, raciocínio. Aqui eu vou ter aluguel. Vamos botar aqui um aluguel qualquer de 20 mil reais por mês. Aqui eu vou ter folha da cozinha. Vamos dizer que é um restaurante. Vou ter folha da cozinha. Vamos dizer que a folha da cozinha é 35 mil. Aqui vamos ter mais o quê? Eu vou ter o motoboy para fazer entrega. Vamos dizer que o motoboy ganha R$ 1.200 por mês. Vamos dizer que aqui a gente vai ter ainda garçom, salário garçom. Salário garçom, vamos dizer que minha folha de garçom dê 15 mil reais por mês. Que mais? Energia elétrica. Vamos dizer que a energia elétrica lá dá 7 mil por mês. O que mais eu posso ter aqui, rapidinho? Por enquanto tá ok. E aí eu parto do seguinte pressuposto, que é a classificação dos gastos, né? Aluguel, para mim, vai ser custo. E aqui o tipo. Aluguel é um custo. E o tipo aqui, ele é um custo fixo. A folha da cozinha é um custo e é um custo fixo. O motoboy é uma despesa e é uma despesa fixa. O salário do garçom é uma despesa, porque o prato já está feito quando chega no garçom, e é uma despesa fixa. E a energia elétrica, ela vai ser também um custo, porque a maior parte da energia de um restaurante é da cozinha, e ele vai ser um custo fixo. Então, aqui a gente só tem, por enquanto, a gente só vai ter custos e despesas fixas. Aí quais são os outros gastos que a gente vai ter dentro do restaurante? Vamos dizer o seguinte, eu vou ter aqui os ingredientes dos pratos, ok? Que aí cada prato vai ter um ingrediente diferente, então um ingrediente seria um custo, mas ele já seria o quê? Variável. Eu vou ter a comissão dos garçons, que também vai ser variável, ok? E a comissão do garçom, ela já é uma despesa. E ela vai ser o quê? Variável. E aqui eu já posso ter também o quê? Os impostos, que são os impostos sobre faturamento. Isso aqui não tem a ver com prato, então é uma despesa e é variável. Eu só vou pagar imposto sobre faturamento se eu faturar. Se eu não faturar, eu não vou pagar imposto. Então, tem o imposto sobre faturamento,
eu tenho a taxa da maquineta da administrativa do cartão de crédito, né? Porque a maior parte hoje de restaurante, o recebimento é via cartão, ou de débito ou de crédito. Então, isso aqui também, isso aqui também vai ser uma despesa. Isso aqui vai ser uma despesa variável, porque a taxa de cartão, o produto já está feito, entendeu? Isso aí vai ser uma despesa variável. Então, são essas coisinhas que a gente tem que começar a prestar atenção na hora de precificar. Aí, por exemplo, na aula anterior, a gente tinha feito esse modelozinho aqui de precificação, mas isso aqui era para uma empresa, vamos dizer, comercial, que ela compra e vende o mesmo produto. Mas a gente tem como adaptar isso daqui para a nossa realidade. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse restaurante, ele é um restaurante optante pelo Simples, então ele vai ter 0 de ICMS, 0 de PIS, 0 de COFINS. Então, toda a parte tributária dele vai estar aqui no que tange no Simples Nacional. Então, vamos dizer que o Simples dele dá 10%. Ok? Vamos imaginar que ele paga de comissão para o garçom dele 10%, e que a taxa do cartão de crédito dele é de 4%. E ele quer de lucro, vamos imaginar que ele quer 40% de lucro. Ok? Em cima do prato que ele está fazendo. E vamos imaginar que o custo dele, né, para ele fazer um prato, que são os ingredientes que ele está comprando para colocar naquele prato, vamos dizer que ele gaste aí R$25 para fazer esse prato. Então, se ele gasta R$25 para fazer esse prato, ele teria que vender esse prato, que ele gastou R$25, para ele ganhar 40%, pagar a taxa de cartão de 4%, pagar a comissão do garçom de 10% e ainda pagar o governo federal com os outros 10%, ele teria que vender esse produto, ou esse prato, que ele gasta R$25, ele teria que vender ele por R$ 69,44. E aí você pega e vê. Se eu vender por R$ 69,44, eu vou pagar R$ 6,94 de imposto, vou pagar R$ 6,94 de comissão, vou pagar R$ 2,78 de taxa de cartão de crédito. Então, o que é que vai me sobrar para mim? R$ 52,78. Que é esse, menos esse, menos esse, menos esse, que dá igual a esse. Aqui é um igual. Estagiário errou. Toda vez a culpa é do estagiário. Eita, do estagiário. Então, isso aqui vai ser minha receita líquida. Então, isso aqui é o que sobra de receita para a própria empresa. Se o meu custo é 25 e minha receita líquida é 52, 52 menos 25 vai dar 27. Então, 27 dividido por 69, o percentual de lucro é 40% que está aqui. Ok? E aí, isso aqui é para você ter um parâmetro, que nós, na aula anterior, ou na nossa live anterior, a gente disse o seguinte: quem é que bota preço de venda? É o mercado. Então, aí a gente tem que comparar com o mercado. Eu sei que para mim ganhar 40%, eu tenho que vender por 69%. Ok? Aí eu tenho que pegar e comparar o seguinte: poxa, mas esse meu produto, no meu mercado, tá, quanto é que meu concorrente está vendendo ele? Ah, meu concorrente vende ele por 80. Ah, então se ele vende por 80, então significa dizer que eu posso também vender por 80 e eu vou ganhar mais do que 40%. Ok? Então, aí eu já estou olhando, precificando com base no mercado. Eu tenho um parâmetro que eu calculo, mas eu sempre, o preço que eu calculo, eu tenho que comparar com o mercado. Se o mercado estiver vendendo mais caro, não necessariamente eu tenho que vender mais barato. Não. Eu posso vender no mesmo preço do meu concorrente, que é mais caro, e verificar se eu começo a vender. Se não, eu começo a fazer algumas promoções ou algumas outras ações, mas não necessariamente eu tenho que vender, eu tenho que pelo menos igualar o meu concorrente. Não necessariamente eu tenho que vender mais barato do que ele. Eu posso tentar melhorar o atendimento do meu garçom para poder vender igual a ele e tentar vender mais do que ele. Então, tudo isso aí faz parte da estratégia. Mas quando eu calculo meu preço de venda, eu não posso pegar, calcular e papocar no produto, jogar direto. Eu tenho sempre que comparar com o mercado. Ok? Então, aí é que a gente começa vamos dizer assim, a lidar e a tentar assessorar melhor a empresa nesse interim. Ok? E aí você diz o seguinte: poxa, mas eu não vi aqui a estrutura fixa que você colocou aqui, ó. Onde é que eu vou tirar o dinheiro de pagar o aluguel?
Onde é que eu vou tirar o dinheiro de pagar a folha da cozinha? Onde é que eu vou tirar o dinheiro de pagar o motoboy? Onde é que eu vou tirar o dinheiro de pagar o garçom? Onde é que eu vou tirar o dinheiro de pagar a energia elétrica? Você vai tirar o dinheiro de pagar tudo isso daqui, ó, do preço de venda. E aí que entra a questão da filosofia. Existe uma sistemática de custos que é chamada de custeio variável. No custeio variável, a gente não trabalha com rateio, ok? Pela metodologia de custeio variável, que é uma das que eu acho mais prático e usual de fazer. Porque o que é que a pessoa faz? Os outros que gostam de rateio, eles vão pegar isso aqui tudo, ó, vão somar. Olha como o negócio é furado. Deu R$ 78.200. Eles vão pegar um pedaço desse custo aqui e vão jogar aqui dentro. Vão jogar aqui dentro. Dos 25. E aí eles se enganam. Por que eles se enganam? Vamos imaginar o seguinte. Inaugurei meu restaurante. Meu gasto está aqui. R$ 78.200. Ok? Eu vendi 3 pratos. No mês todo. Não pago nada disso aí. E eu peguei custo que, teoricamente, independe de eu fabricar ou não, e atrelei esse custo e essa despesa num produto. E eu não consegui bater. Então, o que é que eu faço? Eu prefiro fazer por custeio variável, ok? Que é onde a gente tem que separar o que é fixo do que é variável, e a gente só olha, a princípio, para precificar apenas porque é variável. E o que é fixo, a gente já vai ter uma outra estratégia para trabalhar isso. Porque a gente vai dizer o seguinte, olha, poxa, eu tenho aqui meu preço de venda, R$ 69,44. Então, eu preciso vender quantos pratos para me pagar esses custos que aqui estão, de 78, esses gastos que aqui estão, de 78.200. Aí você já começa a ter o vislumbre de que custo fixo pertence à estrutura, gasto fixo, que é custo e despesa, pertence à estrutura, e gastos que é variável, pertence ao produto e ao serviço. Então, aí, quando você já começa a ver o que é que sobra, poxa, eu tenho que vender quantos pratos para pagar essa estrutura fixa. E eu tenho que vender quantos pratos para pagar a estrutura fixa e sobrar X mil reais para mim. Entendeu? Então, aí, nesse ponto, você já começa a ter um vislumbre do que é elaborar uma meta eficiente para essa organização. Eu vi aqui, apareceu um peteleco aqui para mim, dizendo que alguém levantou a mão. O doutor Alexandre Machado. Diga lá, doutor. Ou foi sem querer? Eu vou supor que foi sem querer. Então, deixa eu abaixar a sua mão. Então, vamos aqui. Então, aí eu começo a separar o que é custo fixo do que são gastos fixos, do que são gastos variáveis. E aí eu começo a ter um conceito, eu começo a perceber um conceito de que eu pego o meu preço de venda e vou comparar com todos os meus gastos variáveis. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a utilizar o quê? Análise de custo como estratégia de precificação. E aí a gente começa a ter algumas ferramentas de análise de custo, que é o quê? Margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Eu não sei se dá para a gente falar isso aqui hoje, que é ponto de equilíbrio multiproduto, que é um pouco mais exige um pouco de um raciocínio mais fino da pessoa. Como a gente tem aqui uma turma heterogênea, a gente pode verificar isso em outro momento, né? Mas esses dois dá para a gente falar. Nesse caso, o que seria minha margem de contribuição? A margem de contribuição é um tipo de indicador onde eu vou pegar o meu preço de venda menos o custo variável menos a despesa variável. Então, isso aqui é um indicador de valor muitíssimo importante para ser utilizado dentro
de uma empresa. Então, esse aqui é quando eu estou prestando serviço para a empresa, é o primeiro indicador que eu vou atrás. É saber a margem de contribuição de cada produto e de cada serviço. Porque aí eu já extirpo logo o que é tudo que é fixo e só vou atrás de tudo que é variável. Ok? E aí eu já começo a saber o seguinte, quanto cada produto meu, ou quanto a média dos meus produtos estão contribuindo para me pagar custo fixo. Porque o custo ele é como se ele fosse uma corrida. Vamos imaginar o seguinte, ó. Pegando aquele mesmo exemplo que a gente acabou de analisar aqui, ó. Presta atenção. Aqui eu vou ter preço de venda, aqui eu vou ter custo variável, aqui eu vou ter despesa variável e aqui vai ser minha margem de contribuição. É a mesma coisa que está na fórmula. Aqui é o igual, aqui é o menos, aqui é o menos e aqui é um igual. Então vamos imaginar o seguinte, quanto é que é meu preço de venda? Que a gente calculou lá na frente, R$ 69,44. O que é meu custo? A gente calculou lá na frente, está aqui, R$ 25,00. Foi quanto eu gastei para fazer aquela pizza. O que é que seriam minhas despesas variáveis? Seriam tudo que está aqui, ó. Os impostos, mais a comissão, mais a taxa de cartão. E o que é que seria minha margem de contribuição? 69, que é o preço de venda, menos o custo variável, menos a despesa variável, que daria 27,78, que é o que está aqui, que é o lucro. Então, esse lucro aqui seria minha margem de contribuição. Então, é o seguinte, a cada pizza que eu estou vendendo, cada pizza contribui com quanto para me pagar meus gastos fixos. Cada pizza que eu vender contribui com 27,78. Ok? Então, isso aqui seria 100%. Aqui daria 36%. Aqui daria 24%. E aqui daria 40%. Se a gente fosse fazer percentualmente. Ok? Eu quero salvar esses percentuais, porque eu vou precisar dele já já. Então, assim, eu vendo um produto a 69, gasto para fazer ele 25, tenho de despesa de comissão, tenho de despesa imposto, taxas de cartão, tá tudo aqui, e aqui é o que sobra para me pagar ele. Ok? Se a minha empresa ela tem uma estrutura fixa, né? Uma estrutura fixa de custo e despesa, a estrutura fixa dela dá o quê? 78.200. E aí a gente começa a entrar no que a gente chama aqui de ponto de equilíbrio. Como é que a gente calcula ponto de equilíbrio? Seria todos os meus gastos fixos, que seriam custo e despesa, divididos pela margem de contribuição. Então, preste atenção. Como é que eu calcularia aqui meu ponto de equilíbrio? Seria meu gasto fixo dividido pela minha margem de contribuição. Então, nesse caso, a minha pizzaria teria que vender por mês, ela teria que vender 2.815 pizzas por mês, só para mim não lucrar nada, só para me poder pagar toda a minha estrutura fixa. Então, isso é o que a minha pizzaria deveria fazer. Então, se ela vender 2.800 pizzas, ela vai ter prejuízo. Se ela vender 2.700 pizzas, ela vai ter prejuízo. Se ela vender 2.000 pizzas, ela vai ter prejuízo. Ela só vai ter lucro a partir de vender 2.815 pizzas mais uma. Ou seja, ela só vai ter lucro a partir não sei nem como é que diz esse número, da pizza número 2.816. Então, quando ela vender uma pizza a mais do que o ponto de equilíbrio, ela vai começar a ter lucro. Então, isso aqui é a meta mínima que essa empresa tem de 2.815 pizzas por mês para ganhar nada, só para ela empatar, só para dizer que ela é a bonitona das tapioca. Só para não fazer nada, perder, não ganhou nada. Ok? E isso aí é como se fosse uma estratégia de precificação. Poxa, mas é impossível vender 2.815 pizzas. Não, a gente aqui na redondeza do nosso bairro não tem esse tanto de pessoas para a gente vender isso. Eu disse, mas para você ter lucro, só para você empatar, você tem que vender isso. E aí você diz o seguinte, e agora?
como é que eu faço para essa empresa não ter prejuízo? Das duas, uma. Ou eu vou diminuir minha estrutura fixa, porque quando eu diminuo minha estrutura fixa, meu ponto de equilíbrio ele cai. Ou então eu tento diminuir minha estrutura variável, que é o que as empresas, isso é parte da estratégia, né? O cara vai dizer o seguinte, esse meu custo bem aqui, eu acho que dá para me descer ele. Ao invés de eu usar calabresa na pizza ou carne de sol, tem alguns gatinhos na rua aqui, eu posso pegar uns gatinhos aqui e fazer um churrasquinho, botar carne, pizza exótica. Então, o gato, se eu usar carne de gato, vai baixar R$3. Aí você vai começar a perceber como é que você faz para descer o custo. Lógico, tudo dentro da ética, né? Porque o custo ele é uma coisa interessante, porque assim, até onde, escreve bem no chat, na opinião de vocês, isso aqui quem me ensinou foi a vida. Até que ponto eu posso mexer no custo? Até que ponto eu posso mexer no custo? Escreve bem no chat, na opinião de vocês. Lembrando que esse chat não fica gravado para ninguém ver não, viu? E aqui só nós estamos vendo esse negócio. Até que ponto eu posso mexer no custo? Isso, Tiele e Antônio, até onde não afeta a qualidade. Mas que tipo de qualidade? A gente não pode mexer no custo para afetar a qualidade percebida pelo cliente. O que é qualidade percebida? Veja se isso é familiar. Veja se isso é familiar. Um restaurante abre aí na sua cidade. Não sei se a gente tem gente que aqui nos nossos outros encontros tinha muita gente de Belém. Não sei se tem alguém de Belém ainda aqui. Vê se isso é familiar. Perto da sua casa ou na sua cidade, abre um restaurante badalado. Você vai e tem uma experiência muito boa. Você come a comida boa, você é bem atendido e você se sente tão bem que você quer retornar a esse restaurante. Você retorna a segunda vez e tem a mesma experiência. A comida é muito boa. Opa, tem gente da face aqui. Dona Ranieri, prazer aqui. Então, assim, vê se isso acontece aí na praça de vocês, Ranieri. Vocês vão para o restaurante, abrem um restaurante aí na cidade e você vai a primeira vez, gosta da comida. Você vai na segunda vez, gosta da comida. Mas aí você começa a perceber o seguinte, eu não sei se vocês são iguais a mim, mas quando eu vou no restaurante e eu peço um prato que eu gosto, geralmente eu como esse prato 15 vezes seguida, né? Porque eu tenho medo de pedir outro prato e não prestar. Então, para não gastar, que eu só saio em ano bissexto, né? Que o dinheiro não dá, que eu só saio de 4 em 4 anos, né? Quando der dia 29 de fevereiro, por causa do dinheiro e tal. Então, você vai, gosta do restaurante, gosta. Mas aí você vai uma outra vez e verifica, poxa, mas essa carne não tá boa. Tem uma peia, tem um langanho, tem um nervo, ela tá meio dura e tal. Aí você vai de novo, aí o arroz está com um gosto diferente, parece que não é mais aquele arroz tio João, é um arroz parborizado, é um arroz que incha mais e tal. Você começa a perceber que teve uma alteração de qualidade. Por que será que aconteceu isso? Então isso aí é quando o restaurante está mexendo nos ingredientes para tentar fazer o quê? Baixar o custo. Mas você tem um limite até onde você consegue baixar o custo de um produto ou de um serviço. Você só pode tentar descer esse custo até onde você não mexe na qualidade percebida pelo seu cliente. Se você vai mexer no arroz, comprar um arroz mais barato, em detrimento de um outro mais caro, por conta da qualidade do grão, se isso interferir no sabor, pode fazer você perder cliente. Aí é uma redução de custo que talvez não vá valer a pena fazer. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Ou então, às vezes, o cara do restaurante troca o cozinheiro. Ele pega um cara que é caro, nos padrões dele, né? Um cara mais experiente, um chefe de cozinha experiente. Né? Nem cozinheiro. Se algum cozinheiro depois assistir esse encontro da gente, ele vai dizer, rapaz, esse gordo, velho, só entende de comida, não entende porra nenhuma.
Então ele troca um chefe experiente de salário de 4, 5, 8 mil reais, ele bota um cara recém-formado que mal sabe fazer um nesse miojo em casa. Então aí ele já desce o custo da mão de obra, ok? Ele, descendo aqui o custo fixo, mas ele pode mexer na qualidade da preparação dos pratos para os clientes. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Então vamos imaginar, uma das poucas coisas que a gente tem, como é que eu digo, possibilidade de mexer são nas despesas variáveis, porque eu estou mexendo em comissionamento, que até então eu posso mexer, né, em percentual de comissão. Geralmente se paga 10% por garçom aqui na cidade, mas aí você pode tentar negociar. Pai, nós estamos numa crise, ao invés de pagar 10, eu quero pagar 6, eu quero pagar 7. E aí pode ser que você não mexa, você não vai mexer na qualidade do produto, pode ser que você mexa na qualidade do atendimento. Mas, por exemplo, imposto, não tem como mexer, a não ser que você vai fazer uma coisa que depois eu vou editar aqui, dizer que não falei isso, você não vai poder faturar sem nota, né? Seria uma coisa antiética minha ficar dizendo isso. Beatriz levantou a mão. Diga lá, doutora Beatriz. Ou então escreva aí no chat aí. Boa noite. Professor, o senhor está dando exemplo aí de um restaurante. Eu trabalho numa clínica que o tipo a prestação de serviço é a realização de exames. Para mim ver essa questão do preço, tipo assim, de algum produto que é usado para realizar esse exame, eu posso estar vendo assim um outro fornecedor que venda mais barato? Pode. É uma alternativa, porque, por exemplo, se você está trabalhando numa clínica, você tem uns insumos que vão ser utilizados para, um exemplo, você vai ter um tipo de contraste, que às vezes o paciente vai ter que tomar para poder fazer alguns exames. Aí você vai ter N contraste. Tem um contraste que é muito bom, que não dá efeito colateral, depois você tem um contraste que vai dar câncer nele daqui a 20 anos, e depois você tem um contraste que pode matar ele daqui a meia hora. Só que à medida que vai chegando mais perto de matar o cliente, vai ficando mais barato. Mas aí você tem como mexer na qualidade dos insumos, ou às vezes você tem como pegar médicos menos experientes e mais baratos para realizar o exame, desde que não prejudique a qualidade da coleta do exame, e manda para um outro médico mais experiente para fazer o laudo, que o principal é a análise do laudo, e não a feitura, às vezes, do próprio exame, mas vai depender muito da operação da empresa, entendeu? Mas uma questão de analisar frequentemente fornecedores, isso é até uma ação que a gente faz nas consultorias que a gente faz, para sempre ficar monitorando preço de insumos, que às vezes a pessoa fica bitolada em comprar apenas de um único fornecedor e esquece de fazer cotações de adquirir produtos em outros fornecedores que às vezes têm a mesma qualidade e é mais barato. É isso que eu sempre vejo na empresa. A gente tem acesso a notas fiscais e eu vejo sempre o mesmo fornecedor. Assim, eu penso assim, não faz cotação com outros vendendo o mesmo produto. Assim, às vezes, aí por isso que eu digo, vai depender muito da operação. Às vezes tem determinados tipos de exame que você vai ter que fazer, que você tem fornecedores exclusivos de determinados ingredientes. Você tem, às vezes, a questão de patentes, né? Um exemplo, às vezes você pode ter a Siemens ou a Philips, que apenas ela vai ter aquele tipo de ingrediente para fazer determinado tipo de exame. Então, pode ser que aconteça. E aí não adianta eu fazer cotação. Eu tenho que comprar apenas com aquele representante exclusivo daquele produto, daquele material que eu preciso. Mas aí vai depender muito da operação. Entendi. Okay? Então, assim, aí nesse caso, o restaurante ele vai tentar, vamos dizer aqui, contratar um pizzaiolo mais barato, contratar garçons mais baratos. Então, aqui no caso, por exemplo, a comissão, ao invés de pagar 10%, eu vou pagar só 5%. Na hora que eu mexer aqui nesses 5%, que eu voltar para cá, você vê que no caso aqui, cadê? Mas é que eu tinha que manter o preço igual. Deixa eu ver aqui quanto é que era o preço. R$ 69,44. Mantendo o mesmo preço e aqui a comissão agora descendo para 5%, ok? Então eu vou ter 10% de simples, 5% de comissão. Então aqui agora minha despesa variável seria 10% mais 5%. Então aqui daria 15% ao invés de 20%.
Então você vê que aqui antes era 2.800 pizzas que eu tinha que vender, agora eu só tenho que vender 2.300. Então só eu mexendo na comissão do garçom, eu economizei 500 pizzas por mês. Aí você vai fazendo exercício. Poxa, então não dá. Então ainda é muita pizza ainda. Bora mexer no pizzaiolo. Então eu vou mexer aqui na folha da cozinha. Ao invés de pagar 8.000 para um pizzaiolo, eu vou atrás de um pizzaiolo mais barato, que custa 3. Então, eu saí de 8 e vou para 3, estou economizando 5. Então, ao invés de 35 agora, aqui vai ser 30. E aí, meu custo, que era 78, baixa para 73. E antes eu tinha que vender quase 2.800 pizzas, agora eu tenho que vender 2.100 pizzas para não ter prejuízo, né? E aí você vê que você tem como, vamos dizer assim, tentar administrar e tentar ajudar o gestor. Não é função de um contador ou de um consultor financeiro fazer demissões e fazer contratações. Então, isso aqui a gente está analisando estritamente do ponto de vista financeiro, só que você tem que ter consciência, tem que ter uma visão um pouco mais holística, né? Para você orientar o gestor e dizer para ele o seguinte, olha, se você trocar o seu pizzaiolo por um outro mais barato, você não vai mexer na qualidade da sua pizza. O cara disser, não, esse outro pizzaiolo que está aqui, ele consegue fazer do mesmo jeito e custa mais barato. Ele disse, beleza, então eu não estou afetando a estratégia da empresa. E é assim que as empresas começam a mexer. Então você vê muitos casos parecidos com esse que eu falei, de restaurantes, que eles começam a querer reduzir gastos variáveis e gastos fixos, e às vezes acabam mexendo na qualidade do produto. O produto não se torna mais o atrativo pelo que as pessoas estão indo para esse restaurante, e aí ele começa a perder clientela e com o tempo fecha. Aqui na cidade aqui é muito comum isso acontecer. Não sei nas outras praças. Deixa eu ver bem aqui uma pergunta da Rosileta. Pensando em uma loja de confecções varejistas, como diminuir esses custos variáveis? Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, Rosileta. Que acento é circunflexo. No caso, você é uma loja que compra feito ou você é uma loja que fabrica? Só coloca isso. Tu compra ou fabrica? Tu compra feito. Então, vamos lá. Para tu diminuir teu custo variável, ok? Já que tu compra, o teu custo é o preço que tu tá pagando a tua peça. Aí tu vai ter que procurar um fornecedor que te venda uma peça similar, mais barata. Isso falando em custo variável. Em custo fixo, no caso de uma loja de confecção, você teria que começar a verificar os teus gastos que tu usa para manter tua loja. Um exemplo. Qual é o meu horário de funcionamento? Será que compensa eu abrir mais tarde e fechar mais cedo? Diminuir meu horário de funcionamento para não ficar aberto em horários que eu não tenho clientela? Ou compensa eu colocar aqui placa solar para mim deixar de pagar uma energia mais cara? Porque aí você já começa a tentar mexer em custos fixos. Mas no caso de uma empresa que ela é comercial, para ela descer custo variável, ela tem que começar a comprar mais barato. E aí, para comprar mais barato, você tem algumas opções. Ou eu mudo de fornecedor para um outro mais barato, ou então eu começo a verificar a possibilidade de eu aumentar a minha compra. Como é que eu aumento minha compra? Eu vou aumentar meu capital de giro, aumentando a quantidade que eu estou comprando, só que aí eu posso incorrer em outro problema de formar estoque. Porque na hora que eu aumento o volume, o tamanho da minha compra, eu consigo um desconto maior e eu consigo comprar por um preço mais barato, que é como se eu tivesse assim, de varejo, vamos dizer assim, eu vou começar quase a ficar no limiar entre varejo e atacado. Não sei se eu consegui ser claro, mas numa loja de confecção, basicamente só tem essa opção. Porque eu não tenho controle da minha produção. Se você fosse uma fábrica, você vai negociar no tecido, né? Eu posso comprar um tecido mais barato, com menos elastano, com mais elastano, alguma coisa do gênero. Ok? Mas basicamente seria isso, é você fazer cotações, é sempre ficar de olho em quem está vendendo um produto similar por um preço mais em conta. Então aí você
Porque no caso de uma empresa comercial, tem um ditado de um grande comerciante aqui da região, que faleceu até recentemente, ele dizia um negócio interessante, que para você vender quem é comércio, quem é varejo, ou até atacado, você só vende bem se você comprar bem. Então, você tem que procurar comprar pelo preço mais barato possível. Porque quando você compra pelo preço mais barato possível, você está diminuindo aqui o seu custo. Quando eu diminuo o meu custo, eu aumento minha margem de lucro. E aí vai. Ok? Só que vamos lá. Partindo porque já são quase 9 horas da noite já. Para ver como o tempo aqui passa rápido, né? E se deixar aqui, eu fico até meia-noite. Então, aqui. Mas é função da empresa ela só e somente só ficar dentro do ponto de equilíbrio? Não. Nenhuma empresa hoje ela vai ser lucrativa, ok? Se ela só ficar no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, como o nome está dizendo. Ponto de equilíbrio é um número no qual, se eu atingir, meu lucro vai ser igual a zero. Ou seja, nesse momento, no ponto de equilíbrio, eu estou ganhando nada. Mas também não estou perdendo, mas também não estou ganhando. Ou seja, eu estou brincando, perdendo meu tempo. Na pior das hipóteses, estou perdendo meu tempo. Só que a finalidade da empresa é ter lucro. A empresa quer ter resultado. Então, a finalidade de uma empresa, ela só existe porque ela tem que ter lucro. E esse lucro que a empresa quer, vamos dizer que ela quer um lucro agora de R$8.000. Essa empresa quer ter um lucro de 8 mil nessa pizzaria. Ok? Como é que eu faço para saber quanto eu tenho que vender para me ter esse lucro? É só eu pegar o lucro que eu quero e somar com a minha estrutura fixa. Então, onde tem aqui minha estrutura fixa, eu vou aqui somar mais o lucro que eu estou querendo. Quando eu coloco agora aqui, ó, o meu ponto de equilíbrio aqui não é mais ponto de equilíbrio, ele vira um lucro meta. Então, para mim pagar minha estrutura fixa, que nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui deixar a estrutura fixa, aqui vai ser minha meta. Vai ser a estrutura fixa mais o lucro que eu quero. E aqui, ao invés de ser D8, aqui vai ser D10. Pronto. Então, se a empresa não quer ganhar nada, ela tem que vender 2.151 pizzas. Agora, se ela quer ter um lucro se o empresário quer ter um lucro de R$5.000, ele tem que vender 2.300 pizzas. Então, você vê que se ele vender até 2.100, é só para pagar a estrutura, e da pizza número 2.101 até 2.300 é de onde ele vai tirar esse lucro dele aqui de 5.000. A mesma coisa vai acontecer na loja de confecção, Rosileta. Aqui você vai ter que vender, para você só pagar a estrutura, você vai ter que vender 2.151 peças de roupa. Mas aí, se você quer ter um lucro de R$5.000, você vai ter que vender aproximadamente 2.300 peças. Se você quiser ter um lucro de R$8.000, você vai ter que vender 2.386 peças. Então, isso aqui já se torna o quê? Metas. E tudo com base que a gente tirou de onde? Do nosso preço de venda até chegar nesse indicadorzinho aqui de margem de contribuição. Então, eu não sei se eu piorei ou melhorei o entendimento, porque a gente aqui vai começando a falar e a gente, às vezes, divaga por algumas coisas, mas se você pegar e reassistir o que a gente já tinha gravado anteriormente, lá no YouTube, você vai ver que tem uma sequência lógica. Mas, volto a dizer, precificar é uma arte e envolve a vida da empresa. Se você botar um preço de venda errado num produto ou num serviço, você pode relegar essa empresa a quebrar de vez. Então, assim, isso aqui é um assunto que a gente vê muito em sala de aula, principalmente quem é estudante de gestão, né, de administração, contábeis e por aí vai. E que isso aqui tem uma aplicabilidade gigantesca no mercado de trabalho, isso aqui. Então, isso aqui salva a empresa, isso aqui lhe dá uma promoção, isso aqui consegue, vamos dizer, lhe colocar melhor no mercado, porque você já vai se tornar um formador de preço de venda estrategista.
Porque aí você começa, vamos dizer, se aqui eu tiver 15% de comissão mais tributo, e a gente está vendo aqui que meu custo aqui ele sempre vai ser 25, ele vai ser tarifado aqui em 25, aí você começa a brincar. Tipo, meu concorrente ele está vendendo a pizza por 80, eu estou vendendo a peça de roupa por 80. Poxa, legal, eu estou vendendo a 69. Se eu vender a 75, eu já estou ganhando 38. Se eu vender por 38, eu já vou conseguir, se eu subir meu preço de 69 para 75, a minha quantidade que eu vou ter que vender, eu já vou ter que vender para me ganhar 8 mil conto, eu já vou ter que vender 2.095 peças. Você vê que à medida que você vai aumentando seu preço de venda e mantendo o resto da estrutura ok, vamos imaginar que eu estou vendendo agora R$80. Então, eu já tenho que vender 1.800 pizzas. Então, aí você já vai começando a analisar. Meu concorrente fez uma promoção naquele mês. É o mês do namorado. É o mês do Corona Voucher de pizza. Ele fez a promoção, está vendendo a R$70. Você pega e vai fazer a simulação. Se eu vender a 70, eu vou ganhar de margem 34. Só para me pagar a minha estrutura e ganhar nada, eu tenho que vender 2.100 pizzas. Então, isso aqui é o mínimo de pizzas que eu tenho que vender por mês. A R$70. Se eu aumentar para 80, eu tenho que vender 1.700 pizzas por mês para mim não ganhar nada. Mas aí, se eu quiser ganhar R$12.000, eu tenho que vender 2.900 pizzas. Então, você vê que o que é que faz, qual é o diferencial? É você entender o conceito. Quem faz a conta não é o Excel. Quem está fazendo a conta é o analista. A pessoa, é a BIOS. É a besta ignorante operadora de sistema. É o que está entre o assento da cadeira e o início do teclado. O Excel, ele não faz nada. Ele só faz o que você manda. E o que você manda é o que está no livro. E o que está no livro é a mesma coisa que acontece na vida real. Tem nada de diferente. Às vezes você pode ler o que está no livro e não entende. Aí sim, aí eu dou crédito. Que pode acontecer, como acontece com várias coisas que a gente pega. A gente pega vários tipos de livro, lê e não entende porra nenhuma, apesar de a gente ser alfabetizado. Mas a gente tem que olhar o macro da empresa, analisar a operação dela, interna, e começar a prestar atenção no que está externo. Vendo quem é o concorrente, vamos dizer, próximo e a concorrência ampla, né? Porque, por exemplo, quem que é concorrente de uma pizzaria? São deliveries diversos. Uma empresa que só vende sanduíche, ela é concorrente. Apesar de ser um produto diferente, eu estou vendendo comida e o cara quer o quê? Quer um lanche rápido, por assim dizer. É um McDonald's da vida, é concorrente também. Então, você tem que ter toda essa noção, né? E aí, conforme que a gente tinha falado na nossa live, no nosso encontro anterior, ok? Eu sempre gosto, volto a dizer, não estou fazendo propaganda, não sou comissionado, a nossa intenção aqui é única e exclusivamente ajudar. Vão atrás desse livro aqui. Eu até deixei o link do livro na nossa aula anterior, lá no nosso canal do YouTube, que é esse aqui, ó, a estratégia do Oceano Azul e a transição para o Oceano Azul. Então, isso aqui fala muito de mercado do jeito que a gente estava falando aqui. Então, se você for aqui na nossa aula anterior, que está aqui, ó, nessa daqui de precificação, deixa eu pausar aqui o vídeo, e você clicar nesse botãozinho aqui, ó, mostrar mais. Aqui está essa planilha que a gente está aqui com ela, ó, que a gente passou a aula todinha, quase 2 horas explicando, ó, porque aqui eu só faço vídeo para quem é forte. Aqui é 1h50, explicando simples, lucro presumido, lucro real, como é que eu faço preço de venda de empresa. Então, essa planilha, os slides, está tudo aqui nesse primeiro link, ó, o link para o material da palestra, está aqui, ó. Aí aqui, o link, caso você queira depois adquirir esse livro, está aqui, ó. O link dos livros que a gente indicou na aula ou na nossa palestra anterior, ok? Então, assim,
Eu vou colocar aqui o link desse nosso canal aí, caso você queira depois acompanhar, né? Tá aí, você pode salvar nos favoritos, ou então pode se inscrever aí. A nossa meta é até julho ter mais inscritos do que o Whindersson Nunes, eu tô perto, né? Eu tenho 92 inscritos e eu acho que eu acredito que eu consiga ter 1000 visualizações até o final do período, porque minhas provas da faculdade vai ser cada aluno meu assistir 100 vezes cada vídeo, né? Então esse daqui tá com 165 visualizações, né? Porque já teve um aluno que tirou 10, ele assistiu 100 vezes. Né? Mas as nossas provas vai ser o pessoal assinar o canal e assistir cada um 100 vezes. Ele vai ter que tirar foto, mostrando que ele tá assistindo 100 vezes o mesmo vídeo, ok? Então, essa nossa gravação de hoje vai estar disponível, talvez amanhã ou domingo, caso você queira rever, e eu também vou colocar o link desses slides que a gente está tendo aqui. Todo esse material que está aqui, a gente vai colocar o PDF também nesse link aí do YouTube. Ok? Então, assim, aí a gente pede, assim, caso vocês gostem do conteúdo, a gente não ganha nada, nem R$1. Aqui, esse negócio de dizer que ganha dinheiro com o YouTube é balela mesmo. Quem está aqui com a gente sabe que isso aqui é um projeto social, basicamente, quem está fazendo, de trazer um pouco da nossa experiência de mercado e, vamos dizer assim, para trazer conteúdo de qualidade na área de finanças para qualificar. Porque no nosso entendimento, a gente acredita que a gente vai sair dessa crise, né? Porque o Guilherme Benchimol da XP Investimentos, que é um cara que eu acho ele muito safa, assim, o cara é muito top de conteúdo. Quem tiver LinkedIn, segue o cara, velho. Segue o cara, que vale a pena, vale muito a pena. Quem não tem LinkedIn, corre para fazer, né? É uma rede social que é só voltado para profissional, né? Quem não tem LinkedIn, corra, faça, tem muita oportunidade de trabalho para quem está querendo se recolocar no mercado, aparece muita coisa aqui no LinkedIn. E sigam o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP. Ele diz o seguinte, que toda crise ela tem duas fases, que é certeza ter, né? Uma que ela vem, que é certeza crises virem, e tem que vir, né, de tempos em tempos, e a outra certeza é que ela vai passar, porque toda crise ela é passageira. Agora, como você vai passar por ela, que é o X da questão, que a crise vem e vai, e essa não é a primeira e nem é a última crise que vai ter enquanto você ainda estiver vivo. Mas você vai ter, outras crises vão vir, ok? E como é que eu digo? E vão passar. O negócio agora, o X da questão é como eu, indivíduo, passo pela crise. Se eu passo por ela com mimimi, me fazendo de coitadinho, não sei o que mais lá e tal, porque crise é bom. Porque crise mostra oportunidades que antes não estavam tendo, que não estávamos tendo, ou que a gente não tinha nem tempo para ver, para verificar que elas existiam. Então, assim, a nossa intenção é tentar qualificar o máximo possível as pessoas, principalmente contadores, administradores, ou pessoas que às vezes estão numa situação financeira difícil, não tem condição de comprar um curso, porque assim, eu podia estar gravando essas aulas bem aqui, botando para vender, de boa. E se eu gastasse aí uns 5 pau aí de anúncio em Facebook e escambau de asa aí, eu acho que dava até para faturar uns 40, 60, 70 mil gravando isso aqui, tá? Para vender. Mas o que é que a gente está fazendo? A gente está distribuindo isso aqui para quem quiser de graça. Se você achar que o conteúdo é bom, é relevante e vai ajudar algum colega seu que você acha que está precisando, indique para o cara. Indique para o cara, porque assim, aqui já tem, nesse troço aqui já vai 2, 3 horas, 4 horas, a gente já vai para quase 7 horas de conteúdo. Isso assim, que a gente ainda vai ter ainda uma outra playlist, que essa aqui é a nossa playlist de gestão financeira. A gente vai ter uma outra playlist para ensinar contabilidade, porque é uma dificuldade que a gente encontra muito quando a gente chega no mercado, são de gestores que não entendem de contabilidade. Não que o cara tem que saber fazer lançamento contábil, mas ele tem que aprender a ler um balanço e a ler uma DRE. Isso aí, para mim,
O cara que não sabe ler isso aí não é gestor. Ele pode ser até um empreendedor, ter o tino comercial, mas ele sempre vai barrar, ele vai ter um teto para crescer. Quem é que é gestor que cresce muito? É quem sabe ler e interpretar informações financeiras. A gente vai ter outra playlist de contabilidade básica, desde o zero, para ensinar filosofia. Não ensino decoreba. Quem já foi meu aluno sabe que a gente não como é que eu digo? A gente não ensina decoreba, a gente ensina mesmo faca no dente, é sangue no olho. Então a gente não alisa. Então, assim, criem o LinkedIn de vocês. Se quiser pedir para ser coleguinha nossa aqui no LinkedIn, a gente tá aqui, a gente divulga também conteúdos aqui no LinkedIn, mas vale a pena. Então, sigam esse cara aqui, Guilherme Benchimol. Vale muito a pena. Então, tentem se cercar de pessoas que estão com alto astral bom, entendeu? Que não estão se rendendo à crise. Procurem consumir conteúdos que vai agregar vocês vai agregar profissionalmente para vocês. Um dia eu estava até batendo um papo com o Osés, que é um ex-aluno meu da Estácio, e eu vejo o Osés assistindo, curtindo muita coisa referente a desenvolvimento pessoal, tudo, porque assim, gente, essa crise vai passar, o mercado não vai estar, vamos dizer assim, com piedade, que um dos melhores livros de gestão que tem, esse bem daqui, ó. Livro de gestão número 1, esse aqui, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro aqui é o resumo da vida nesse planeta. Então é o seguinte, não tem história de mimimi, não. Diz, eu não tenho condição, não sei o quê. Pinóia, mimimi teu. Deixa de ser vagabundo, levanta, bota a bunda na parede. Tu não tem internet em casa? Seu peste. Então vá atrás de consumir conteúdo que preste. Entendeu? Porque você tem uma porcaria de um troço desse bem daqui chamado YouTube, que tem uma penca de coisa ruim, mas também tem uma penca de coisa boa. Então, ao invés Tem o Google também, né, professor? Tem o Google também, né? Tem. Mas, cara, o YouTube, bicho, com essa pandemia, ela foi um negócio... Não olha aqui as cores de Naruto, que eu gosto de assistir isso aqui para destressar. Então, assim, eu também gosto desses canais aqui de dublador. Dou o maior valor isso aqui, quando eu tô com insônia. Mas, assim, eu volto a dizer, eu não tô ganhando nada, mas vale a pena vocês seguirem os canais da Falcone, que é uma das maiores empresas de consultoria desse país. Vale muito a pena. Primeiro segue o meu, né? Dá sorte. E depois sigam esses canais aqui da Falcone. Os caras são fera em custos. Para você ter ideia, esse escritório aqui de consultoria, era eles que faziam a consultoria da Ambev. E a Ambev, essa empresinha velha pituibinha, velha, bem aqui que vende cerveja, que vocês compram. É bem pequenininha. Vocês viram lá, né? Bem pequenininha, fatura bem pouquinho. Empresazinha de fundo de quintal, Ambev. Então, os caras têm lives aqui. Essa pandemia está sendo muito boa por causa disso. Tem muito material bom hoje disponível. Então, tem a Falcone, tem a XP Investimentos também, ó. XP Investimentos. Botei falando merda errada aqui. Não sei nem que diabo é esse diabo. Não, professor, isso daí é coisa de investimento. XP 1111 é investimento aí. Pronto, então tá aqui, ó. Na XP Investimentos, se você colocar aqui neles, eles também têm lives fantásticas. Então, assim, comecem atrás de live de 1 hora, 2 horas, 3 horas de duração. Ó. Porque aí é onde tem conteúdo. Essa livezinha de Felipe Neto, de não sei o que mais lá, de 10 minutinhos, 15 minutinhos, isso aí não agrega porra nenhuma, não. Entendeu? Para ajudar também na mentalização, tem um Pablo, tem Paulo Vieira, tem outro. Tem uma galera boa aí. Tem uma galera boa. Para ajudar investimento, tem o Tiuri. Tiuri é um dos brasileiros que teve lado a lado com o pai da Bolsa, o pai do Warren Buffett. Ah, sim. Ó, então, aqui na XP tem muito vídeo legal, cara. Então, assim, deem uma olhada nesses materiais, pessoal. Então, assim, aproveitem, porque, assim, às vezes a pessoa não tá muito ligada, assim, em YouTube, porque diz, tem, como é que eu digo?
não dá certificado. Então, assim, esqueçam certificado de mão, velho. Se preocupem em adquirir o conhecimento e como é que eu pego esse conhecimento e aplico. Então, é isso que o mercado quer. O mercado quer pessoas que tenham sabedoria. Sabedoria não é a pessoa ser velha, não. Você ser sábio é você ter aquele conhecimento e saber aplicar ele para resolver uma determinada situação, resolver um determinado problema. E graças a Deus, a gente está tendo muito problema para ser resolvido pelas empresas. Isso que vai garantir que a gente, quem souber resolver, vai ter um amplo mercado de trabalho. Beleza? Meus amados, aí já deu umas 9h10, eu acho que já estou saindo do foco aí. A gente tem aqui novamente de novo nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, nosso canalzinho do YouTube aí. Entenderam? Quiser seguir a gente aí, pode arrochar. E indique os conteúdos da gente, caso vocês achem interessante também. Amanhã a gente vai ter um mini curso só de imposto de renda na prática, com estudo de caso. Imposto de renda para quem é da área de contabilidade, é totalmente gratuito também, entendeu? Amanhã às 3h da tarde. Espero aí a presença maciça aí da grande maioria aí, caso sejam do interesse de vocês, né? Imposto de renda, eu disse agora que vence até dia 30/6, ok? Não, o curso de imposto de renda foi um link de inscrição que a gente colocou no... Onde foi que eu coloquei, meu Deus? Eu não lembro, não. No Instagram. Tá lá no meu Instagram aqui, ó. Se você for aqui no Instagram, tem um linkzinho aqui. Lá tem o link onde você pode clicar e se inscrever. E é a mesma coisa que você recebe nesse aqui nosso. Você vai receber, se inscreve, vai vir um e-mail para você com o endereçozinho da sala. Amanhã... 3h da tarde, a gente vai... Só tem hora para começar. Amanhã. Depois nem me pergunte aqui, reservado, como estou perguntando. Quanto tempo de duração? Não sei. Não sei. Então, só venham mesmo. E depois eu vou botar também no canal do YouTube. Mas é bom participar do ao vivo também. Beleza? Então, dê uma olhadinha lá no Instagram da gente. Tem um linkzinho, caso seja do interesse de vocês e queiram participar e divulgar também, né? A gente tem um postzinho lá do imposto de renda e vocês podem divulgar para alguns colegas também, caso queiram, né? Que também faz parte do nosso projeto aqui, porque às vezes não dá para... Eu não queria falar de imposto de renda na sexta-noite, mas eu vou falar no sábado à tarde, tá bom, Fernando? Então, indique aí para outros colegas contadores que queiram também, que é uma oportunidade de você até ajudar, né? Outras pessoas que... A gente fazia muito imposto de renda de graça, muito para treinar também por aquela questão como é que eu digo? Que a gente ia até para a praça com o conselho de contabilidade, mas por conta da pandemia esse ano a gente não foi, mas a gente já chegava até ir para a praça para fazer imposto de renda de graça da população mais carente que não tinha dinheiro para pagar um contador e que precisavam fazer o imposto de renda, tá ok? Meus queridos, depois eu agradeço aí a paciência de vocês e para aturar a gente aí na sexta-feira. Na próxima tem outra também, sempre a gente divulga preferencialmente aqui no Instagram e no LinkedIn, a gente sempre coloca os links dos nossos temas das lives das sextas, principalmente no Instagram e no LinkedIn, ok? Então, fiquem de olho, por isso que a gente pede assim, se quiser seguir o Instagram, segue, ou então fica entrando lá toda quarta-feira, quinta-feira, se não quiser seguir, porque lá tem um linkzinho, você clica e vai ter lá, live da sexta dia tal, live da sexta dia tal. Aí você se inscreve que vai chegar para você um e-mail para você vir ficar aqui com a gente na sexta-feira. E caso queira rever o conteúdo, o que a gente falou hoje vai estar aqui no YouTube. E no YouTube a gente vai colocar depois, amanhã, o PDF vamos dizer aqui, dos slides e também essa mesma planilha, do jeito que eu terminei ela aqui, vai estar lá disponível para você baixar. Tá ok? Então entra lá, segue o canal, segue as redes sociais, dá o joinha, ok? E divulguem para os outros amigos, contadores, administradores, quem vocês acharem, empresários, microempresários que tiverem interesse nesse nosso conteúdo aí que a gente está compartilhando nesse momento totalmente gratuito, ok? E para quem vamos dizer assim, está cadastrado aí no nosso curso de imposto de renda, amanhã a gente tem esse encontrozinho aí marcado aí às 3h, beleza? Desejo a todos uma excelente noite aí. Muitíssimo obrigado e até a próxima, ok? Uma boa noite para todos. Muitíssimo obrigado.
Boa noite. Valeu, fera. Um abraço. Acabou?